Olá, tudo bem? Se você está pensando em colocar aparelho ou está em dúvida entre o tradicional fixo e os modernos alinhadores, esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. Carlos Soliva, dentista com mais de 20 anos de experiência em aparelhos. Hoje vou te mostrar a real diferença entre o aparelho fixo e os alinhadores, inclusive detalhes que muita gente não fala. Você vai entender, inclusive, qual tratamento tem uma melhor relação custo-benefício. Então, vamos ao vídeo. Quando eu me formei em ortodontia, há pouco mais de 20 anos mais ou menos, eu chegava até a trabalhar com aparelhos fixos, mas com o tempo fui parando e sempre minha preferência foi realmente os aparelhos removíveis. Depois, mais para frente, surgiram os alinhadores, mas há 20 anos atrás ainda não existiam. A gente só tinha os aparelhos fixos, que eram só a maioria, e os aparelhos removíveis, que eram aparelhos tradicionais que tinham mais volume na boca, então dificultava muito para o paciente falar durante o dia com ele. Por isso que a gente acabava ainda algumas vezes optando pelo aparelho fixo. Mas eu nunca gostei muito por conta de alguns problemas que eu vou passar na sequência. Mas o que realmente culminou com o fato de eu parar de atender o aparelho fixo foi há mais ou menos uns 10 anos atrás, que eu atendi um paciente e eu sempre explicava para ele, antes de colocar o fixo, avisava os pacientes que machucava muito, ficava dolorido, o lábio, a boca sangrava, a gengiva inflamava, principalmente nas primeiras semanas. Depois isso dava uma melhorada, porque alguns pacientes realmente sofrem muito e outros sofrem menos. Mas com o aparelho fixo, a maioria acaba sofrendo nas primeiras semanas até se adaptar. E aí, esse paciente falou, não, tudo bem, eu entendo os problemas, pode colar. Aí eu colei o aparelho fixo, e quem é dentista que sabe, é uma trabalheira colar um aparelho fixo certinho, em cima e embaixo. Pois bem, esse paciente retornou no dia seguinte, falando, doutor, eu não aguento, tá machucando muito, quero tirar o aparelho. Eu conversei com ele, expliquei, calma, isso vai melhorar com o tempo, você vai se acostumar, vai se adaptar, mas ele foi irredutível, falou, não quero, quero remover. E também que a dentista sabe a trabalheira que é para remover um aparelho fixo. Aí no dia seguinte eu tive que tirar todo o aparelho. Então assim, depois desse episódio eu falei, cara, chega, não vou mais trabalhar com um aparelho fixo. E desde então não tenho mais colado nenhum aparelho fixo no meu consultório. Isso já tem uns 10 anos. Eu às vezes pego algum paciente que vem de outro dentista com aparelho fixo. Na maioria dos casos eu já passo a opção dos alinhadores, já removo o aparelho fixo e já coloco os alinhadores. Isso tem alguns pontos que eu vou te mostrar aqui por que eu tomei essa decisão. Nós temos aqui os aparelhos fixos, que são esses brackets metálicos, nessas peças metálicas que colocam no dente. Você passa um fio entre eles. E aí tem essa borracha ali que você coloca aqui, porque é para prender o fio no bracket. E os alinhadores, que são essas placas transparentes que o paciente coloca, encaixa, tem que usar direto e vai trocando com o passar do tempo. E o que você tem de vantagens no aparelho fixo para os alinhadores? O conforto dos alinhadores é muito superior ao do aparelho fixo. Isso porque é um aparelho que não machuca a boca igual o aparelho fixo faz, por conta daqueles brackets metálicos, essas peças de metal que colam no dente. O alinhador não tem isso, é um aparelho muito mais confortável para o paciente usar. A higiene, esse é um ponto muito problemático do aparelho fixo, porque é um aparelho que quando você come retém muito alimento ali. Então, se o paciente não tiver uma higiene muito boa, a gengiva fica toda inflamada e sangrando. Isso acontece com muita frequência porque usa aparelho fixo. Já no removível não tem esse problema. Você tira a placa, come, escova os dentes, depois coloca a placa de volta. Então isso é outra vantagem do aparelho removível, dos alinhadores. A estética, que embora você tenha até no aparelho fixo brackets de porcelana, que são aqueles brackets brancos, mesmo assim fica algo estranho. Você consegue notar que o paciente está com alguma coisa ali na boca. Ao passo que os alinhadores são muito mais imperceptíveis. É algo transparente ali e dificilmente você consegue notar, só se olhar realmente muito de perto. A eficiência, esse é um ponto polêmico porque o aparelho fixo ele funciona,
Só que na minha opinião de dentista, esse é o meu perfil, eu prefiro os alinhadores que eu acho eles mais eficientes. Isso porque você consegue controlar cada força. Nos alinhadores que eu mesmo faço no consultório, por exemplo, se eu quiser pegar um dente e colocar uma inclinação de 3 graus nele, eu consigo fazer exatamente, pegar um dente, inclinar ele 3 graus. No fixo você não tem essa precisão. Se você quiser inclinar um dente, você vai botar uma força ali, ele pode inclinar desde 1 grau a 10 graus. Então, é muito difícil esse controle da força com um aparelho fixo. Vamos dizer assim, ele é um aparelho mais bruto. Nos alinhadores, não. A força que a gente faz ela é muito precisa. Por isso é um tratamento mais eficiente que tende também a ser mais rápido. Mas veja bem, eu não estou dizendo aqui que o aparelho fixo não funciona. Ele funciona, é um aparelho tradicional. Mas na minha visão, os alinhadores são mais eficientes e tem todas essas outras vantagens que eu passei aqui antes. E agora um ponto realmente importante, que é o custo-benefício. O aparelho fixo, geralmente, ele é um pouco mais barato. Mas qual a conta que você tem que fazer? Por ele ter uma eficiência um pouquinho menor, ele é um aparelho que geralmente você fica um tempo de tratamento muito superior ao dos alinhadores. Veja bem, casos simples a moderado, com o aparelho fixo, eu terminava aí em torno de 2 a 3 anos de tratamento. Com os alinhadores, eu termino em torno de 6 a 9 meses. Então você vê assim, é menos da metade, muito menos. Então, quando você faz a conta disso, o valor que você paga todo mês e calcula o valor total, os alinhadores acabam tendo uma relação custo-benefício superior ao aparelho fixo. Os alinhadores que eu mesmo faço no consultório. Então, é lógico, cada caso depende muito de casos complexos, é um pouquinho diferente para você calcular. Eu acho que o Invisalign tem um custo-benefício muito bom. Agora, casos simples a moderado, os alinhadores que eu mesmo faço no consultório, o custo-benefício deles eu creio que seja imbatível. Além de trazer todas essas outras vantagens para o paciente, né? Eu sempre preferi trabalhar com aparelhos removíveis por conta de todos esses fatores, mas o que realmente atrapalhava muito antes era a fala, porque o aparelho removível tradicional tinha muito volume. Aí entraram os alinhadores que resolveram esse problema. O volume dele é mínimo, então é muito fácil o paciente usar durante o dia. O único ponto negativo dos alinhadores é que o paciente tem que usar, porque se não usar, o aparelho não funciona. Mas no aparelho fixo também o paciente tem que cooperar com o tratamento. Tem uma série de restrições, ele não pode comer algumas coisas como pipoca, nada muito duro, porque senão esses brackets podem soltar. Além de ter que ter um cuidado redobrado com a sua higiene para não inflamar a gengiva inteira. Então, nos 2 métodos, você acaba tendo que depender muito da cooperação do paciente. No caso do alinhador, para usar o aparelho, que é o principal, e no aparelho fixo, uma série de restrições de alimentos e também uma série de cuidados dobrados que você tem que ter com a higiene. Somando tudo, na minha visão, no meu perfil, pela minha experiência, os alinhadores são imbatíveis em todos os quesitos. Por isso que é um aparelho muito mais tranquilo. Eu só tenho trabalhado com eles lá no consultório, já não colo mais aparelho fixo há mais de 10 anos. E espero que os alinhadores continuem evoluindo para ficarem cada vez mais eficientes, porque essa é a tendência com o avanço da tecnologia. Então o vídeo de hoje foi isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo. Até a próxima!